Então, vamos lá. Nós vamos dar início à nossa aula, e, né, reprodução sexuada, fecundação e desenvolvimento. Nós estaremos indo direto ali nas atividades do capítulo, em cima das atividades do capítulo, nós vamos estar respondendo aí frente às partes mais importantes do conteúdo, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês. Galerinha, lembrando o seguinte, semana que vem nós temos dúvidas, que é importante vocês participarem, faz diferença para vocês estarem aí participando desse plantão Tira Dúvidas, né? Onde vocês podem estar aí resolvendo, só tirando as dúvidas daquelas questões que vocês acham que ficou meio assim, prof, não sei se está certo, o que a senhora acha, né? Quem participa dos plantões comigo tem aí relevado aí, são algumas disciplinas, né, que vocês realizam aí as provas, né? E é importante participar desses plantões sim, né, para poder tirar maior proveito aí, elevando a nota e evitando aí pegar uma possível R6 a partir de segunda-feira. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aí, vamos ao que interessa, né? Uma outra dica que eu dou, não esqueçam de assistir a videoaula, traz aí informações, né, essenciais para vocês, o conteúdo aqui que está sendo passado para vocês, ok? Eu estarei ampliando, tá? Vamos ampliar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ver se tá bom aí, galera. Acho que não ainda, né? Ampliar mais um pouquinho aí, acho que... Pronto, né? Se alguém quiser abrir a câmera aí para estar participando, fique à vontade, tá? Eu estarei enviando para vocês também o gabarito aí do Carlos, está encaminhando aí para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aí a primeira pergunta. Os seres humanos podem ser exemplos de fecundação com isogamia? Não pode ser. Por quê? Deixa eu ver alguma perguntinha aqui. Natan. Eu creio que sim. Deixa eu ver se eu aumento mais um pouco aqui. É que o Zoom tem manobra, sou eu aqui, né? Melhorou, né? Então, olha lá. Os seres humanos podem ser exemplo de fecundação com isogamia? Não, não podem, porque na isogamia os gametas masculinos e femininos, né, são semelhantes na forma e no tamanho. E não é o caso aí dos seres humanos, né? Os gametas humanos são exemplo do quê? De ogamia. Deixa eu só ativar aqui algumas pessoas que estão entrando na sala. De ogamia, no qual os gametas masculinos são menores, móveis em maior número, né? Enquanto que os gametas femininos são maiores, imóveis e em menor número. Essa aí é a característica. Agora nós vamos ali na número 2. Cite pelo menos duas características da fecundação interna que viabiliza o desenvolvimento das espécies. Nós temos dois tipos de fecundação. A fecundação interna, o quadro da fecundação interna e externa, ele se encontra ali na página 46 para vocês estarem vendo aí, ok? Ali tem um quadro comparativo entre os dois tipos de fecundação. Aqui no caso, ele está perguntando, né, para a gente citar aí pelo menos duas características da fecundação interna, que é o caso da fecundação na espécie humana, né, que viabiliza o desenvolvimento da espécie. Uma das vantagens da fecundação interna é a alta taxa de fecundação, tá? Eu tenho aí a fecundação interna, o cuidado parental. O que é o cuidado parental? Que os pais cuidam dos filhotes, né? Viabilizando aí condições favoráveis para o desenvolvimento e a sobrevivência da prole, do filhote. Então, a fecundação interna, ela gera essa aí, né? Essas características aí, viabilizando aí o desenvolvimento da espécie. É diferente da fecundação externa, porque a fecundação externa, as espécies que têm fecundação externa colocam aí a sua prole, né? Não tem cuidado parental na maior parte das vezes. E o que acontece na fecundação externa? Tem um maior número de espécies, de óvulos fecundados aí, né? Mas o que acontece? Eles ficam expostos aí, né, aos predadores, o que não acontece na fecundação interna, né? A fecundação externa, os
a prole, né, que for aí efetivamente, se tiver sucesso, ela vai ter muito pouco, que é o caso que nem a gente fala das tartaruguinhas ali, né? Os ovos, eles ficam ali enterrados, né, no caso, e o que que acontece? Há ali, né, a possibilidade de predadores cavarem ali onde as espécies estão, os ovos estão, né, depredando aí, diminuindo o número de espécies aí que vão ter o sucesso. Então, vamos diminuir aqui, né, a tela. Vamos passar para a página. Deixa eu lembrar aqui qual página que é. Só um momentinho. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu só ver que página que é. Página 59. Tá? Vamos lá na página 59. Só um pouquinho de online, tá? Vamos aí, estão as videoaulas referentes aos capítulos. Vai fazer diferença, né, que vocês vão estar fazendo nas atividades avaliativas. E isso aí faz com que vocês tenham ganho de nota. Natan, vou tentar ampliar mais maior que eu consegui aqui, Natan. Acho que deu aí, né, Natan? Eu vou ler na minha apostila, porque tem um monte de coisa em cima aí, tá, gente? Quais as diferenças entre os animais vivíparos, ovíparos e ovovivíparos quanto à nutrição do embrião? Aí tem uma resposta que é fácil de vocês assimilarem. O embrião do animal ovíparo e ovovivíparo obtém os nutrientes. Já os animais vivíparos conseguem os nutrientes diretamente da mãe, que é o caso do nosso tipo de humanos. O bebê se alimenta através do quê? Do cordão umbilical. Não é que através do cordão umbilical vai passar, o bebê recebe através do sangue, da troca que acontece ali. Tanto que o bebê recebe oxigênio dentro da barriga da mãe, é que acontece pelo sangue ali no cordão umbilical, que possibilita aí o desenvolvimento, né, normal do embrião. Então, no caso, a nutrição é feita ali, né, diretamente no interior dos ovos. Galinha, tartarugas que são vivíparos, eles vão conseguir o nutriente diretamente da seguinte forma. Por que o surgimento de ovos com casca? Durante o processo de evolução característica adaptativa que trouxe benefícios, em especial na ocupação de ambiente terrestre. Proteção, né, aos ovos contra o quê? Contra a desidratação. Se eu não tenho a capacidade daquele embrião ter sucesso no ambiente terrestre, seria mínima, mínima, mínima. E no ambiente terrestre, na evolução, que foi adaptando aí, né, que trouxe essa característica adaptativa da casca, né, de algumas espécies que possuem, né, o ovo com casca, né, tem alguns ovos que são gelatinosos, não possuem casca, mas aí são espécies de ambiente aquático, não são ambientes, né, espécies de ambiente terrestre, por isso que existe a diferença. Então, as espécies aí que ocuparam o ambiente terrestre se privilegiaram da presença de casca para evitar aí, né, a desidratação. Então, a casca ela vai fornecer aí uma maior proteção ao ovo, né? Para evitar a desidratação, ok? Alguma dúvida aí? Posso passar para frente? Como que nós estamos? Nós vamos ali direto na página 62. Estão todos de acordo? Alguém se manifeste, se pode passar ou não, por favor. Maria Isabel, Natan, que participa mais. Pode, ué. Tranquilo? Pode passar? Não entendi muito o que vocês falaram, não. Pode. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tô passando. Deixa eu diminuir a tela, senão não passa. Então, vamos direto ali, meus amores, na página 62, tá? Onde nós vamos ter aí as perguntas conclusivas do nosso capítulo 8. Se der certo, a gente já inicia aí, né? O nosso capítulo 10 aí, fazendo o fechamento da nossa apostila. Que maravilha, né? Então, vamos lá. Ampliando para a melhor visualização de vocês. Só um momentinho, vamos ampliar mais um pouco. Mais um pouquinho. Creio que assim ficou bom. A gente amplia mais um pouco, porque despocou. Aê!
Eu tenho ali, galerinha, na questão número 1, assim, ó. A reprodução é o aumento do número de células ou organismos, certo? Sejam eles unicelulares ou pluricelulares. Lembrando que unicelulares, uma única célula, pluricelulares, múltiplas células, né? Crescimento é o aumento no tamanho. Todas as espécies de organismos crescem e se reproduzem, embora os detalhes de como fazem isso tenham uma variação aí, né? Variem. Biologicamente, o sexo é inteiramente distinto de reprodução. Sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada, realizada pelos seres vivos, pode-se afirmar que a alternativa da letra C que se encaixa perfeitamente essa resposta. Na reprodução sexuada, a união entre gametas de um ou mais indivíduos, tá? Que é o caso aí que vai dar a variabilidade genética, né, às espécies que são aí, né, portadoras da reprodução sexuada. A maior diferença entre a reprodução sexuada da reprodução assexuada é que, no caso, a reprodução sexuada nos dá uma variabilidade genética e a reprodução sexuada não tem variabilidade genética. Teve gente que errou essa questão aí, né? A número 2, nós temos a tirinha aí. Leia a tirinha e faça as atividades propostas. Minhocas são hermafroditas. Você vem sempre aqui, olha lá, né? Tá a tirinha aí. A letra A, ele pergunta aí, ó. O que significa dizer que a minhoca é hermafrodita? Quer dizer que ela é monóica, certo? Ou seja, ela possui os dois sexos. As espécies que são hermafroditas, elas são classificadas como monóicas e elas possuem, então, os dois sexos no mesmo indivíduo, ok? A letra B. A ideia dessa minhoca em se autopaquerar ocasionará algum resultado em relação ao seu modo de reprodução? Explique sua resposta. Não terá sucesso nenhum, porque aí, propriamente olhando, e a resposta também que nos traz, por mesmo que ela seja hermafrodita, ela faz aí um tipo de reprodução que é a reprodução cruzada, né? Ou seja, ela se reproduz também com uma outra minhoca, né? Ela se reproduz, ela faz aí o uso da reprodução, né? Da fecundação cruzada. Vamos abaixar aí a número 3. Sei que ficou meio desfoque, mas se eu mexer vai ficar pior ainda. Muitas plantas são monóicas, ou seja, possuem os dois sexos, tá? Mas alguns mecanismos bioquímicos evitam a autofecundação. Mecanismos bioquímicos, podem ser biológicos ou químicos, ou ambos os dois, ok? Em algumas espécies, por exemplo, órgãos masculinos e femininos amadurecem em épocas diferentes. Evitar a autofecundação é vantajoso para a planta, e por quê? Ele fala que é sim, porque na autofecundação não vai ocorrer a união aí, né, de características ou caracteres, que nem ele fala aí, de organismos diferentes, o que vai gerar aí a falta de variabilidade genética, né? Se eu não tenho variabilidade genética, quer dizer que na minha autorreprodução, na minha autofecundação, a planta que vai gerar, ela vai ser idêntica à mãe, tá bom? Com as mesmas características. Isso vai fazer o quê? Dificultar a adaptação do indivíduo, né, a mudanças ambientais ao longo das gerações. Se eu não tenho variabilidade genética, se eu não tenho a fecundação aí, né, por plantas diferentes, né, isso não vai trazer características diferentes à planta. Ao longo do tempo, né, isso pode interferir na adaptação da planta. Se eu tenho uma planta, uma espécie, com uma variabilidade genética maior, isso faz com que ela se adapte melhor, né, ao ambiente onde ela se encontre ao longo do tempo. Por que a gente está falando ao longo? Porque as mudanças climáticas fazem com que as plantas, os seres vivos em si, num todo, eles vão buscando características para melhor se adaptar aonde eles estão. Quando vocês estudarem genética ano que vem, que é uma pincelada de genética, porque genética vocês vão ver mais aprofundado no ensino médio, né? Vocês vão perceber que quando a gente fala de características adaptativas, a gente tem a parte de Darwin que fala que, né, que vão se
perpetuar na espécie aqueles indivíduos que melhor se adaptarem ao meio que eles estão inseridos, ou seja, vai sobreviver o mais forte, o mais bem adaptado. Essa é a teoria de Darwin, tá bom? Não estou falando de formação, de nada, estou falando de adaptação, ok? Vou ler pela minha apostila, porque tem um quadro em cima do meu aqui, tá? O número 4 está falando assim, ó, a polinização geralmente ocorre entre flores da mesma planta ou entre flores de plantas diferentes. Polinização, a gente precisa de agentes externos para que haja polinização. Podem ser animais ou fatores abióticos como chuva, né? E também os ventos. Isso aí eles ajudam na polinização, tá? Fatores externos. Entre flores de plantas diferentes da mesma espécie, caracterizando a polinização ou fecundação cruzada. Se as plantas estão muito perto umas das outras, há também a forma, dependendo aonde que está localizado, né, o seu órgão reprodutor, elas próprias fazem a reprodução cruzada, tocando ali os seus estigmas e estiletes. Né? Como a maioria das flores é hermafrodita, ou seja, monóclina, né? Há mecanismos que evitam a autopolinização e a autofecundação. Letra A. Explique um dos mecanismos que dificultam ou evitam a autopolinização. Dos mecanismos que dificulta é o transporte do grão de pólen, né? Isso aí é um mecanismo que dificulta, né, a autopolinização. Aí ele fala assim, a dificuldade no transporte de grãos de pólen ocorre em razão da posição inferior das anteras, né? E em relação ao estigma, estrutura que recebe o grão. Ela pode estar muito profunda, né? Então, a dificuldade do transporte do pólen, para que haja aí, né, a fecundação, a autopolinização entre um órgão, né, reprodutor e o outro, masculino e o feminino, é uma diferença muito grande na sua posição. E isso dificulta muito, né, o transporte do pólen. A letra B. Qual a importância dos mecanismos que evitam a autopolinização? Os mecanismos que evitam a autopolinização, eles fazem com que impeça que ocorra. Qual a importância dos mecanismos que evitam a autopolinização? Se eu tenho a autopolinização, eu tenho baixa variabilidade genética. Então, a autopolinização, ela vai impedir que ocorra, né, a variabilidade genética. Se eu evito os mecanismos que fazem com que haja autopolinização, eu vou proporcionar a variabilidade genética, né, dessas espécies, porque os gametas, né, aí tá concluindo aí, né, a variabilidade, hoje eu tô com a língua mole. A variabilidade gênica é importante porque garante às espécies maiores chances, né, de adaptação aí às condições, às mudanças e às condições ambientais, que é o que eu tenho batido na tecla com vocês. A autopolinização, a autofecundação, ela não traz variabilidade ao indivíduo. Ou seja, ao longo do tempo, ele pode sofrer para se adaptar às condições das mudanças que ocorrem no ambiente onde ele está inserido. Se eu tenho uma variabilidade genética dentro da espécie, isso proporciona uma facilidade, né, entre aspas, assim dizendo, de que o indivíduo possa vir a se adaptar às mudanças ambientais onde ele está inserido. Isso facilita muito a variabilidade genética, tá? E a número 5, ele fala assim, as angiospermas constituem o grupo de plantas mais abundantes do nosso planeta. Elas surgiram há cerca de 130 milhões de anos e são bastante comuns no dia a dia, com aproximadamente 250 mil espécies espalhadas pelo mundo. Cite algumas características que contribuíram para que essas plantas dominassem o ambiente terrestre. Eu tenho dois tipos de plantas. Eu tenho as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, elas não possuem flores. É a diferença. Se elas não têm flores, elas dificultam a polinização. E as angiospermas, elas têm flores e frutos. Tá? Aí ele fala ali, algumas características são, elas são totalmente independentes, né, de água para que ocorra a fecundação. Elas são totalmente independentes.
elas têm a produção de néctar por algumas flores, que é aí que a gente vê a produção de mel, né? Também. Que aumenta as chances de polinizar por atrair animais. Se eu tenho flores, as flores exalam néctar, cheiro, que atraem uma diversidade de animais muito grande. Morcegos, abelhas, entre outros insetos, que vão facilitar a polinização. Se eles vão facilitar a polinização para outra planta, quer dizer que vai ocorrer o quê? A variabilidade genética. Por isso que existe esse grande número de espécies que foi facilmente conquistando aí o ambiente terrestre. É fascinante as angiospermas, galerinha. E uma outra característica é a presença dos frutos. Os frutos nas angiospermas, eles vão proteger a semente que está ali dentro. E isso vai fazer com que tenha um maior sucesso, aumentando aí as chances, né, dos animais, das plantas aí, serem aí polinizadas em outros lugares. Por exemplo, o animalzinho vai lá, come o fruto, engole a semente. Ele vai defecar em outro lugar e essa semente vai cair na terra. E ali vai crescer, se tiver todas as propriedades necessárias e um ambiente propício, vai nascer uma nova ali, né, exemplar. Vai que ele fez as fezes dele num lugar onde não tinha aquele tipo de planta. Isso vai fazer com que ela venha ali a se adaptar, né, e ali tomar conta também, né, de um novo exemplar num ambiente novo para ela. Isso vai fazer com que as angiospermas venham conquistando cada vez mais território frente às gimnospermas que não têm essas características que facilitam aí, né, a predominância no território, né, no ambiente terrestre, vamos dizer assim. Ok? Galera, eu fui precisa aí no meu tempinho, hein? Caraca, gente! Deu tempo de aula certinho e conseguimos concluir o nosso capítulo 9. Tranquilo, galera? Até aqui. Fico muito agradecida aí pela presença de vocês, por mais que vocês estão de câmeras desligadas. Ah, Gabriela ligou a câmera, gatinha, obrigada, tá? Mariana também, muito obrigado pela presença de vocês na aula. Maria Eduarda, muito obrigado pela presença. Sara, muito obrigado pela presença. Alice! Tudo bem, meu anjo? Obrigada pela presença também. Fico muito feliz por vocês estarem participando da aula, ok? E não esqueçam, assistam as videoaulas do capítulo, tá? E não esqueçam também dos horários das aulas, né, de plantão tira dúvida referente às provas, ok? Gente, eu faço um alerta aqui. Na turma de vocês... deixa eu só parar a gravação aqui. Deixo aqui o meu tchau e eu espero vocês no plantão Tira Dúvidas de quarta-feira que vem. Tchau. Beijo, meus amores. Até semana que vem. Deixa eu ver quem fez perguntas. Até. Tchau, prof. Adeus. Até semana Adeus.